Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson, nós vamos hoje para essa análise da vitória de 2-0 no nosso querido tricolor para cima do Milionários. Nessa primeira fase de pré-Libertadores, o Fluminense segue adiante e vai com muita moral, né? O Fluminense chega à sua 10ª vitória seguida, uma das segunda maior marca de vitória da história do Fluminense. Então, a equipe do Abel Braga começa aí essa trajetória no ano de 2002 com uma bela arrancada que continue assim. A gente sabe que a derrota em algum momento mais vem, mas que seja um ano, uma sequência mais de vitórias do que de derrota, né? Porque uma pegada dessa é uma pegada muito boa e animador, apesar da gente ainda estar tendo pré-Libertadores, que geralmente não é tão difícil, mas a equipe do Milionários é uma equipe boa. Caso venha a equipe do Olímpia também, é uma equipe complicada. Então a gente pegou uma sequência já de pré-Libertadores interessante, assim, com equipes interessantes, que como parâmetro, seria até um parâmetro bom para a nossa equipe do Fluminense. Também teve os 3 clássicos aí, no Carioca, perdão, que também o Fluminense conseguiu sair com vitória. Então, apesar de ser o início de Carioca, a gente fala, não pode se empolgar muito no Carioca, eu acho que o torcedor do Fluminense tem sim motivos para estar feliz. A gente vai estar falando desse jogo aqui muito mais, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seus comentários, compartilha com os amigos tricolores e deixe sua opinião aí, quem foi o melhor jogador da partida, se você acha que teve o melhor jogador da partida. Então vamos lá. Aliás, teve, né? Quem você acha que foi? Fluminense, no primeiro jogo, eu fiquei com um pouco de dúvida, aquele bom início lá da equipe do Milionários, se era aquela pressão de início de jogo ou a equipe deles era um pouco mais organizada que a nossa. E aí teve a expulsão, o Fluminense entra no jogo e acaba virando o jogo lá na Colômbia, né? E eu fiquei com essa dúvida se a equipe deles era realmente uma equipe forte. Então o Fluminense foi para esse jogo de hoje com a mesma formação do jogo anterior. As mudanças foram a saída do Fred ali por lesão, que entra o Cano, né? Que conseguiu marcar também no primeiro jogo. E o Abel mantém ali o Iago, o Felipe do meio de campo, o próprio Cris Silva. E o Fluminense começa o jogo uma certa imposição, né? Tem uma boa finalização ali do William Bigode. O Cris Silva tentando apoiar bastante, com força e tudo. Apesar de que ele chegava muito, o Fluminense tocava muito pelo lado esquerdo, o próprio Luiz Henrique ficava do lado direito muito isolado, mas acabou que, fora esse chute do William Bigode, o Fluminense teve um chute ali do Luiz Henrique com a direita para fora, nada de tão assustador no primeiro tempo, apesar desse bom início de jogo, né? E aí o Fluminense começa a marcar um pouco mais atrás da equipe do Milionário, que vai tentando chegar com a posse de bola, né? Eles tentam chegar sempre trabalhando essa posse de bola, o Fluminense deixava ele chegar, e as poucas das vezes que eles tiveram contra-ataque, que foi assim na batida de escanteio, eles não conseguiram explorar bem, né? A equipe deles também é uma equipe que falta muita velocidade, então eles tentavam ficar com a posse de bola. Aos 22 minutos veio o primeiro susto, talvez não foi nem de finalização da equipe deles, que a defesa do Fluminense, eu vou até falar em diante, muito sólida mais uma vez, né? Mas a gente fala disso aqui um pouco mais adiante. Foi o Cris Silva, aos 22 minutos do primeiro tempo, deu um carrinho ali praticamente no meio de campo, que ele sofre o amarelo. E ali, se ele levanta um pouco mais o pé, ia ser expulso com certeza. Ia botar o Fluminense ali em sério risco, totalmente desnecessário. Uma besteira ali que ele ia fazendo, mas acabou que passou batido, né? O Milionários acabou subindo o time um pouco mais e começou a mandar no jogo. E aí até nesse momento eu estava na dúvida ainda daquela impressão inicial do primeiro jogo, eu estava um pouco preocupado, pensando, cara, o Fluminense está entregando o jogo, o Fluminense está entregando. Mas o Milionários, apesar de ter essa mais intensidade para estar atacando e tudo, não pressionava tanto. As chances deles foram esporádicas, né? Teve uma boa bola que o atacante dele subiu, se antecipando ao David Braz, e alguns outros dois lances lá, mas nada de tão perigoso que assustasse o Fábio. Fábio, mais uma vez, muito seguro. A própria defesa do Fluminense também bastante seguro. E o Fluminense continuava com aquela dificuldade que vinha tendo, principalmente com essa equipe com 3 zagueiros, o Iago e o André, né? Que dificuldade de sair, dificuldade de trabalhar a posse de bola de uma forma que chegue com melhor qualidade para os atacantes. O próprio Cano ficou muito isolado. E a equipe do Milionários entendeu isso, começou a pressionar, começou a forçar muito. Então o André e o Iago começaram a ficar sem opção de jogo. Então erraram ali muito naquela parte do jogo. O Fluminense não conseguia fazer o jogo fluir.
O próprio Calegari só veio subir mais no segundo tempo, então ficou bem preso. O Fluminense estava com muita dificuldade, depois o Cris Silva também passou a errar bastante e complicou muito, ficou um primeiro tempo muito ruim e preocupante. Ainda bem que o Milionários não pressionava muito, né? Então o Flu ficava sem a posse de bola e quando tinha a posse de bola não tinha velocidade para sair no contra-ataque. Sempre os atletas da equipe do Milionários fazendo dobro em cima do Luiz Henrique, dois atletas, e ele realmente não estava numa noite tão inspirada. Mas a gente vai falar, né? Porque tanto o Iago, tanto o Luiz Henrique não estavam assim noites inspirados. O Abel Braga manteve e acabou que dando certo. A gente vai chegar nesse momento aí para falar. Então o Fluminense não tinha essa necessidade de estar correndo atrás e fez esse bom início de partida, mas deixou-os cair, né? Então, assim, o Milionários, que alguns momentos, o Milionários oscilou também muito, né? Ele teve alguns lances ali, principalmente ali na faixa de 20 a 30 minutos do primeiro tempo. Então, teve um vacilo do Calegari e outro do André, foi nessa faixazinha aí que eles chegaram para atacar. Mas com o passar do tempo, o Milionários ia crescendo, mas como eu tô falando, não chegou a ser uma grande pressão, né? Dividiu a posse de bola com o Fluminense, passou a acreditar, mas eu acho que um pouco mais de qualidade na equipe desse teria complicado um pouco. Então, apostava muito na bola parada, o próprio Fluminense também apostou muito. Hoje, no primeiro tempo, a bola parada foi até uma preocupação para mim, porque sempre gerava um contra-ataque por Milionário. Então, o Fluminense correu alguns riscos aí que talvez com a equipe um pouco mais qualificada teria dificultado um pouco. Então, ver o segundo tempo e aquela atuação fraca do Fluminense, né? Apesar de nenhuma mudança, muda um pouco a postura do Fluminense. O Fluminense já faz logo a pressão que nem fez no primeiro tempo, teve um bom chute do Luiz Henrique, e aí depois passa até aqueles primeiros minutos ali, depois dessa pressão de dificuldade de finalização, até desanimei um pouco ali naquele momento. O Brilionários continuava sem ser uma equipe que com um brilhantismo, né? Tinha um domínio de posse de bola, dava um sufoco ali na saída dos zagueiros, dos volantes, mas não conseguia pressionar tanto o Fluminense. E aí teve um primeiro momento do Fluminense que foi na bola parada, o David Braz, ele quase abriu o placar, esticou a perna e por pouco não conseguiu desviar no lance que ele estava legal, né, estava dando condição. E até o goleiro impediu um pouco, né, que a bola ia pro gol, ele deu um tapinha em tudo. Mas aí, já aos 15 minutos do segundo tempo, o Fluminense teve uma bela jogada ali do Luiz Henrique, deu um belo passe pro Calegari, que a gente tem que falar que a gente vinha criticando que ele estava bem sumido no jogo, errando muito, né? Parece que ele voltou aquele Luiz Henrique que faz um lance de Pelé, outro de Lelé, passou o jogo todo errando, tentando, buscando, errando, às vezes muito sumido, e aí de repente eles aparecem num lance onde dá um passe que quebra a zaga da equipe do Milionários, enquanto o Calegari ele dá voltando, o Cano se estica, mas chega só triscando de mansinho, baixo no defensor, e o William Bigode abre o placar. O William Bigode que a gente também fez no primeiro tempo um pouco apagado, apesar daquela boa finalização, a gente cobrava o Ares, mas no segundo tempo sim ele deu uma melhorada, tanto é que foi eleito até o melhor jogador da partida, ele melhorou bastante, ele vinha errando bastante batia de escanteio, e assim como o time ele foi melhorando aos poucos, né? Então assim, o Fluminense deu uma tranquilidade maior no jogo, passou a trocar um pouco mais a bola, passou com o Milionários, teve que se expor também um pouco mais, e aí deu mais espaço, né? Quando vem a outra teimosia do Iago, do Abel, perdão, que manteve o Iago no jogo e foi recompensado. Num belo contra-ataque do Fluminense, o Iago achou uma linda bola pro Arias, que só deu um toque na saída do goleiro, fazendo 2-0 do Fluminense. Então o Fluminense passou ali daquele momento a tem uma tranquilidade absurda, o Milionários também se entregou no jogo, não assustou mais, o Fluminense dominou, passou a fazer a festa da torcida, o próprio Abel fez as mudanças que a torcida queria, colocou o Martinelli, colocou o Ganso, mas o que a gente pode ver, né, que eram as mexidas que a gente queria para o início do jogo. Então é bem claro hoje que o Abel tem uma noção de Fluminense com esses de 3 zagueiros, da forma que está jogando, né, porque ele pensa no Fluminense um pouco mais reativo. E aí ele tá forçando para ver se melhora um pouco mais dessa qualidade na saída de bola. A gente sabe que se o Fluminense for jogar... E eu vejo ele fazendo isso pensando no Fluminense enfrentando equipes melhores do que a nossa, né? Como talvez um Atlético Mineiro da vida, ou alguns tipos assim que o Fluminense vai precisar jogar um pouco mais fechado para não se abrir muito e quem sabe matar o jogo nisso. Ele tá forçando muito isso aí, né? E a gente, torcedor, acaba se irritando porque dá
principalmente nesse momento, para ele jogar um pouco mais leve, ganhar jogos e tudo, ele continua insistindo. Mas a gente tem que falar também a verdade, né? O Fluminense hoje joga bem, ganha, joga mal, ganha, joga mais ou menos, ganha. E é isso, a gente, é muito melhor fazer essa construção, corrigir na vitória, do que corrigir propriamente na derrota, né? Ele tá com essa insistência de encaixar essa equipe, que tá com a dificuldade principalmente na armação, né? Ele quer um time reativo, é o modelo do Fluminense que ele pensa para hoje, e ele quer dar uma melhorada nessa saída de bola, na armação, então por isso que ele está forçando muito. Então, assim, essa dificuldade que ele tem hoje, principalmente em trabalhar a posse de bola, em muitos momentos o Fluminense não conseguiu tocar muita posse de bola, ainda tem muita ligação direta, principalmente do Felipe Melo, do David Braz, né? O Fluminense tem que tentar jogar um pouco menos com essa ligação para aproximar mais as linhas, porque fica ali muito distante, já tenta a ligação da zaga lá para o ataque, às vezes não dá nem tempo o Iago e o André, que são dessa linha mais à frente, o próprio Calegari e o Cristiano chegarem no ataque, o Fluminense perdeu a bola e já está correndo para trás de novo. Então, assim, mas é a 10ª vitória do Fluminense. O Fluminense, como eu falei no início do vídeo, vai com moral para a próxima fase da Libertadores. O ponto importante, como a defesa do Fluminense está sólida, meus amigos. E assim, se tem um ditado que é verdadeiro, é que bons ataques podem ganhar jogos, mas uma ótima defesa ganha campeonato. Isso é muito importante. Uma ótima defesa, meus amigos, ganha título. Fluminense, mais um jogo sem sofrer gols. A defesa do Fluminense parece intransponível, de verdade, né? São 3 gols sofridos em 11 jogos. E o detalhe, tanto a defesa titular, tanto a defesa da reserva vem muito bem, de verdade, a briga vai sendo muito boa. O próprio Fábio, perdão, muito seguro. O Marcos Felipe, como está atuando também, está vendo bem. E é isso, o Fluminense fez uma reta final ali para administrar o jogo, né? Administrou o resultado, esperou o tempo passar, se classificou para a 3ª fase. O Fluminense agora vai aguardar o adversário do Olímpia e do Atlético Nacional de Medellín, também da Colômbia, né? Mas eu acredito que o Olímpia tem uma equipe um pouco melhor, pode se classificar. O Fluminense segue aí na Libertadores, classificado. Deu um show a torcida hoje do São Januário, né? Os amigos aí vascaínos não estão muito felizes por isso, mas é isso, aqui é Flu, né? Mais uma vez, Fluminense classificado, seguimos bem, vamos de olho nesse Flusão aí, que eu acho que com 1 ou 2 peças aí no final do ano, sei não, vamos buscar título, né? Fé em Deus. Tá bom, pessoal? Saudações tricolores. Até os próximos vídeos aí. Valeu!